as primeiras criaturas humanas no planeta Terra. Não vamos falar aqui o que colhemos dos estudos da ciência do mundo espiritual. Não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a Terra. Estudando o Evangelho, nós vamos ver que lá está explicado direitinho que não era assim, não foi assim como essa interpretação é. Tudo começou com Adão e Eva. Mas vamos lá. Certamente que não foram Adão e Eva que geraram a humanidade. Essas duas criaturas apenas simbolizaram as raízes do povoamento da Terra. Adão como germe primitivo, deitado nos primeiros ensaios do globo, e Eva como elemento que chegou depois dela à Terra, né, já resfriada no ponto de fecundação. A Bíblia nos dá a notícia de Adão e Eva, na linguagem alegórica, de forma que o tempo pudesse trazer condições para as devidas interpretações desse texto. Como agora começa a se fazer sentido, né? Porque é aquele negócio, como é que pode nós, criaturas infinitamente ignorantes, querer saber quem é Deus, o Criador do Universo? Então nós vamos ter que caminhar muito para ir entendendo devagarinho. O surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva, tanto assim que em todas as épocas deixaram registros de suas passagens em várias partes da Terra. Se a gente for ver a antropologia aí, tem registro de milhões de anos. Entendeu? A Terra é muito antiga. Olha, só para ter uma ideia, a Terra tem em torno de 500 bilhões e 400 milhões de anos. Sei que tem gente aí da ciência empirista, né? Ciência que faz experiência, que estão com os cálculos errados, como já tiveram em tantas outras fases da ciência. Quando foram descobertas as Américas, já se encontravam nelas milhões de criaturas. De onde vieram? São segredos que se perdem no tempo, eles já conheciam a flora, já faziam casas e viviam da pesca. Reuniam-se em agrupamentos e tinham leis que asseguravam a harmonia do conjunto. Eram conhecedores da justiça e tinham noções de respeito às outras tribos. O homem surgiu na Terra de uma escalada do progresso biológico. Foi a sábia natureza que estruturou o corpo do homem, saindo da argila abençoada de Deus, que trabalhou sem tempo ou espaço, de degrau a degrau. O Cristo, no comando sempre, traçou as diretrizes, organizou meios. Muita gente pode dizer assim, mas o mundo está uma bagunça. Gente, isso aí foi o que nós fizemos com o mundo no decorrer desses milênios. Nós estamos recebendo o que plantamos, as nossas escolhas ruins. Tudo depende das nossas escolhas. O Cristo, no comando sempre, traçou as diretrizes, organizou meios e determinou condições para que aparecesse o homem na plenitude da vida como prêmio de todos os esforços. E o mesmo Mestre se fez homem, né? Um corpo fluídico apareceu até nós, surgiu, para experimentar as condições que ele mesmo se dispôs a realizar em benefício de bilhões de espíritos. Jesus recebeu para educar na Terra de Deus cerca de entre 25 a 30 bilhões de espíritos. Nem todos estão encarnados. A maior parte está no plano espiritual, nos mundos transitórios. Alguns não voltarão mais aqui. A partir de 1950, uma leva de gente que não entendeu Jesus ainda não volta mais aqui. Só estão voltando aqueles que estão ainda aptos a entender a mensagem de Jesus. A Terra é uma bênção de Deus. E a reencarnação é uma misericórdia da luz maior em favor daqueles que vieram da inconsciência para a luz da razão. Os corpos humanos apareceram qual os corpos dos animais de todas as espécies em avalanches, qual aparecem flores e frutos como o trigo na lavoura. Não houve privilégios para que um aparecesse primeiro e dele surgisse os outros. Adão pode ser um tronco de raça como vários outros. Do ponto de vista
do ponto de vida, dominou na terra, esperando o momento propício para acordar e crescer. E foi justamente no amanhecer, porque a luz que veio de Deus fecundou a esperança na terra, fazendo surgir o milagre da vida em muitos lugares do planeta ao mesmo tempo. Há muitos segredos a ser desvendados na face da casa terrena. E eles serão conhecidos na medida em que os homens estiverem preparados para tal. Você vê, o homem sabe um pouquinho sobre energia nuclear e o que está acontecendo no mundo. Né? Sobre como fazer a pólvora, o que está acontecendo no mundo. Então o homem primeiro, para ter mais avanço nesse conhecimento, tem que ter desenvolvimento da moral. Senão só vai se destruir. A ganância, a ignorância, todas aquelas características do mundo animal que ainda estão impregnadas na alma humana. Já que está dotado da razão, que use, né, do raciocínio como instrumento para viver melhor. Use-o para o bem-estar espiritual, respeitando as leis que nos regem a todos. Que essas mesmas leis te assegurarão a paz. Vamos procurar saber qual foi o primeiro homem que nos ensinou os meios acertados para a nossa libertação, que nos ensinou a conhecer a nós mesmos. Ele está sempre em nosso meio, procurando morar em nossos corações. Ele se fez homem, como ele mesmo diz, para nos salvar da ignorância. Ele é incomparável, o incomparável mestre dos mestres, Jesus. E ele disse, eu sou o mestre. Não há outro mestre. O Cristo de Deus, escolhido por ele. Cristo, palavra, significa ungido, escolhido de Deus. Ainda ele é desconhecido pelo valor que tem dentre os homens. Para que possamos comparar a sua grandeza, basta analisar o que ele mesmo falou. Antes que a terra fosse, eu era. Antes que fosse formada a terra, ele já era o Cristo, dotado de todos os poderes para nos governar. Imagine, Jesus é um espírito criado igual a nós, da mesma forma. Deus não tem privilegiado, não criou o Cristo pronto e a gente uma coisa ignorante. Só que ele foi criado um tempo infinitamente atrás que a gente não tem como calcular. E a ele, quando chegou nesse grau de gênio criador, ele recebeu essa responsabilidade de nos educar. E Deus nos entregou a ele. E está governando com amor, ainda que a humanidade esteja nessa loucura aí, que ainda não aprendemos a retribuir. A nossa gratidão por ele deve ser grande em todos os sentidos, e que Deus possa nos ajudar a compreendê-lo pelo que, claro que Deus sempre ajuda, né? Pelo que dispomos de sentimentos no coração. Que Deus abençoe nossa caminhada rumo ao infinito.